Glória a Deus. Só para a gente começar dando um pouquinho de risada, né, irmãos? Você sabia que um público bem-humorado é um público rendido a Deus? Um coração aberto para a graça de Deus é um coração também aberto para ser inclinado para Ele. Porque nós vamos falar de dor essa noite. Então, nada melhor do que começar sorrindo. Amém? Estamos no mês de agosto. Entraremos também no mês de setembro, falando sobre dor e fé. Iremos culminar em um seminário poderoso de maturidade, a essência do ser cristão, dias 26, 27 e 28. Filipe está profetizando que nem tudo que reluz é ouro. Então preste atenção. A igreja de Jesus precisa ser treinada na fé, para não permitir que as emoções comandem o seu propósito. A igreja de Jesus precisa ser treinada na fé, para não permitir que as emoções sejam a bússola do seu território de fé. A Bíblia nos exorta que quem anda por fé não pode jamais andar por vistas. As vistas, elas sempre vão olhar a situação atual. A fé sempre vai olhar a situação futura. E a igreja de Jesus, ela está morrendo. Primeiro, por falta de conhecimento. E segundo, porque tem conhecimento e não exerce conhecimento quando deve exercer. Então nós precisamos sair daqui nessa noite, e nos demais dias que sucederão o nosso trabalho de crescimento da fé, dias esses também que precederão o seminário de maturidade, precisamos aprender a caminhar com Jesus na fé, sabendo que no mundo teremos aflições, mas o Senhor nos deu o comando para que nós tenhamos bom ânimo. Jesus nos alertou dizendo que no mundo nós teríamos, mas Ele nos deu o comando. Qual é o comando? Bom ânimo. Jesus nos alertou dizendo que no mundo nós teríamos, e qual foi o comando? Qual foi o alerta? Aflições. Qual é o comando? Qual foi o alerta? E qual é o comando? Qual é o alerta? E qual é o comando? Então, quando eu sei do alerta e não obedeço o comando, eu estou dizendo que eu sou um crente rebelde, desobediente, e estou negando a fé daquele que um dia me salvou. Você sabe que nós caminhamos na contramão do mundo, irmãos. Nós caminhamos na contramão de um sistema. Servimos um Jesus que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que possamos pedir ou imaginar, segundo o poder em que nós opera. Contudo, todavia, precisamos andar no Espírito, regando a palavra, porque o mundo é mau. O nosso comportamento, a nossa mentalidade, o nosso estilo de vida é contrário a tudo aquilo que o mundo nos oferece. E quando eu venho a sucumbir às iguarias dos reis, ou do rei da Babilônia, eu estou negando e apostatando da fé. Por conta das aflições, que foi um alerta. E a desobediência ao comando, bom ânimo. Então eu quero essa noite mostrar para vocês 3 comportamentos de um cristão em Jesus, alertado e inteligente e sábio, que não nega a fé por causa das dores. Alguém aqui já sentiu dores na vida? Diga sim, se essa palavra é verdade para você. Ok? Todos nós passamos ou vamos passar por momentos de dores. Ninguém na face da terra chegará ao final da sua jornada sem passar por dores. Ninguém. A diferença é
como eu faço as leituras, como eu administro e como eu saio dessas dores sem negar a fé. Existem dores emocionais, psicológicas, dores da alma e dores físicas. Sabemos que as dores da alma são dores psicossomáticas que vão se somando ao longo da nossa jornada, produzindo sérios níveis de enfermidades da nossa alma. Existem pessoas que são extremamente amargas por frustrações e decepções na vida, porque não sabem administrar as dores da alma, e essas dores da alma vai matar você. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: se você não aprender a administrar as dores da sua alma, ela vai matar você. E quem diz isso são dois princípios: medicina e a palavra de Deus. A medicina diz isso, e a palavra de Deus também. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender a lidar com isso e aprender a como resolver. Jesus nos deu várias ferramentas bíblicas para vencermos. Vencermos as dores da vida sem negar a nossa fé. Porque o que mais tem na igreja hoje são pessoas abandonando o barco por causa das dores. Você sabia que o maior problema da igreja, às vezes, não é louvor e nem a palavra. O maior problema da igreja, o desafio da igreja, é um irmão saber lidar com o outro. Gostou da revelação? Isso significa que nós somos pobres na gestão das emoções e somos falidos no que diz respeito a comportamento gestacional para lidar com os diferentes. Eu sempre me junto com os iguais, então tome aí na sua mente: Deus, ainda que ame os iguais, Ele só faz voar os diferentes. Quem anda com iguais é pardal, quem anda com os diferentes é águia. Dê um aplauso a Jesus. Agora você decide: você quer ficar com o pardal? Eu sou bom de estilingue, vou dar uma badogada, você vai morrer. Pá! Matei um pardal. Você vai precisar aprender hoje, e nos domingos subsequentes que eu vou estar ministrando sobre dor, quem quer aprender sobre isso? Levanta a mão e dá glória aí. Eu vou ensinar você, e quando a dor chegar, se você errar, eu vou dizer: Jesus, leva, porque aí não tem jeito não. Leva, que é menos um problema na terra. Que oração difícil, né, irmão? Quem quer uma oração dessa? Jeová Jireh. Eu não quero não. Então nós precisamos aprender como lidar com isso, porque é algo que você vai ver dia e noite e dia, na vida de todo mundo. Mas o que está em jogo na minha vida e na sua, não é a dor em si, mas é o processo dela e por aquele que um dia me chamou para cumprir uma missão sobre a terra. Então eu preciso aprender a lidar com os diferentes dentro do mesmo território. Porque a minha guerra não é perdida na igreja, a minha guerra é perdida dentro de mim mesmo. Eu não perco a guerra por causa do outro, eu perco a guerra por causa de mim. Porque eu não soube lidar comigo mesmo, eu não tive domínio de mim mesmo. O apóstolo Pedro disse que aquele que não se autodomina se torna escravo daquele que o domina. Então eu preciso aprender a ser livre em mim. Nós mergulhamos aqui em quase 2 meses com o texto de João 8:32, 31, 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Então eu preciso ser livre em algumas áreas da minha vida, ou em todas elas, para que eu aprenda a lidar comigo mesmo. Não minta para você mesmo. Quem aqui já ficou com raiva de você mesmo? Dá um glória a Deus aí. Viu que nós é ruim? Eu também já fiquei com raiva de mim mesmo. Inclusive já orei para Deus me levar. Senhor, eu não aguento mais não, me leva. Que
que o negócio está feio. Me tira dessa terra aí. Aí minha mulher engravidou, eu disse, Senhor, não me tira mais não. Eu preciso agora cuidar da minha filha, me deixa aqui pelo menos mais uns 80 anos pelo menos. Porque nós somos indecisos de nós mesmos. As mulheres se arrumam lindamente, mas para chegar do jeito que você está aí agora, quantas roupas você colocou para poder fazer o teste? Corte de cabelo, cabelo. O homem é do mesmo jeito, só que o homem é mais largado, não liga para muita coisa. Mas o homem que é casado, a mulher vai olhar para ele e vai dizer, está horrível. Foi o que a minha mulher me disse hoje, quando eu fui sair de casa. Eu botei essa calça com a outra camisa. Aí eu fui todo besta para ela. O que você achou? Horrível. Falei, vi. Tirei a camisa, coloquei outra. Às vezes nós não sabemos nem arrumar a roupa externa, que dirá as roupagens internas. Somos horríveis por dentro. E perdemos a batalha e a guerra na fé, negamos Jesus, saímos da igreja, saímos da empresa, saímos sei lá de onde, porque a gente não soube lidar com os diferentes, com os contrapontos da vida. Mas hoje Jesus vai nos ensinar, e você vai sair daqui aprendendo mais um pouquinho. Quem está entendendo, diga amém. Ok, Isaías 53 vai falar sobre o homem de dores. E fazendo um paralelo textual, eu quero que vocês abram a sua Bíblia em Hebreus 12, de 1 a 11. Hebreus 12, de 1 a 11. Vamos ler esse texto e aprender com o autor de Hebreus como vencermos as dores sem negar a fé. O texto assim diz, assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem, nem desistam, porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Outros textos, traduções vão dizer que vocês ainda não derramaram sangue. Ele prossegue dizendo, será que vocês já se esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhe disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse, presta atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga ou o corrige, e não se desanime quando ele o repreender, pois o Senhor corrige quem ele ama, e castiga quem ele aceita como filho. Quem é filho de Deus aí, diga amém. Quem é filho de Deus aí, diga amém. Então ele prossegue dizendo, suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus o está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas são ilegítimos. Em outras traduções diz, se você não recebe de Deus exortação, você não é legítimo, você é bastardo. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então, devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial, e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam duramente, pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade.
Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e paz. Que texto poderoso. Que texto que traz para mim e para você uma reflexão profunda de que somos filhos de Deus e que seremos corrigidos por Deus. Um texto que traz verdades poderosíssimas, alinhando a nossa visão ao propósito correto. Então, nós olhando para esse texto, entendemos que toda dor está nos conduzindo ao lugar do propósito. Toda dor revela uma crise, toda crise manifesta a causa, e toda causa expõe a direção ou a negligência. Toda dor é uma chamada e uma proposta para uma transformação genuína pelo poder do Evangelho. A dor que você decide superar revelará o quanto você está disposto a mudar e o quanto você está decidido conquistar. A dor é uma pedagogia de Deus para testemunharmos os seus milagres. A dor será resposta para alguém quando você passa por ela, consciente de que o Pai Celestial está te moldando para o cumprimento de uma missão. Então nós, enquanto aqui estivermos, teremos dores diferenciadas para o cumprimento do propósito, porque aquele que nos chamou é fiel para cumprir, e a dor não é um castigo para destruição, mas é uma metodologia para crescimento dentro do projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida. Tem alguém vivo aqui? Dá um grito de glória. Olha para a pessoa que está do seu lado e anima ele ou ela dizendo: está doendo? Isso significa que Deus te ama. Está doendo? Deus te ama. Os açoites, está batendo forte? Fica firme. Deus te ama. É um propósito. É um projeto. É uma missão. E a palavra-chave do texto de Hebreus 12 é justamente essa: suportar, persistir, sem olhar para trás. Essa palavra significa aguentar sob provação contínua, quando as coisas estão difíceis. Essa palavra no grego significa upomone, é uma fé que ultrapassa as barreiras da dor. José, ele teve essa fé upomone, dentro de territórios de aflições, de angústia e de dor. Ele chegou no final do seu processo como governador do Egito. Moisés, ele teve essa fé, o upomone, foi treinado por 40 anos para se tornar o libertador do povo hebreu dentro do cativeiro egípcio. Paulo de Tarso, ele teve essa fé, o upomone, quando Deus disse: você ficará 14 anos em treinamento, você ficará 14 anos oculto, mas quando eu te levantar, tu serás uma tocha nas minhas mãos. Jesus é o modelo perfeito dessa fé, o upomone. Ele suportou a cruz, suportou a afronta, suportou a frustração, ele suportou o aniquilamento, mas a Bíblia diz que ele suportou tudo isso pela glória futura. Então, quem passa
passar pelas dores com a fé. O pulmone são homens e mulheres que não negam a fé e que não olham para trás, mas que terão nas mansões celestiais as portas abertas e o Senhor Jesus dizendo: entrai, homem e mulher, servo bom e fiel, e adentre os portais celestiais, e adentre as mansões daqueles que não olham para trás e recebe a coroa da vida. Se tem alguém vivo aqui, diga glória a Deus. Está doendo? Tem guerras que precisam ser vencidas. Os cristãos de Hebreus eram cristãos que estavam passando por provações terríveis e estavam sendo tentados a desistir. O versículo 3 de Hebreus 12, o texto diz: pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem e nem desistam. Nenhum deles foram ainda chamados para morrer por Cristo, o apóstolo Paulo diz. Ninguém de vocês ainda foi chamado para morrer. Embora a situação esteja difícil, ninguém aqui ainda precisou entregar a sua vida como despojo. Ninguém aqui ainda precisou entregar a sua vida nas arenas. Ninguém aqui ainda precisou derramar sangue, pelo contrário. A sua vida está muito boa. Diante dos heróis da fé do capítulo 11, que nós lemos de Hebreus. Se nós não tivermos uma cosmovisão bíblica, andaremos cocheando entre dois pensamentos. E só vamos caminhar com Deus se tivermos com a vida boa. Se estiver dando tudo certo. E aí, construiremos um relacionamento com Deus de barganha. Onde o amor, que não é só sentimento, é comportamento. Amor não é só sentimento, é comportamento. E muitos cristãos não exercem o comportamento do amor, só andam no sentimento. Sucumbem, porque colocam expectativa em pessoas, onde pessoas não serão a nossa resposta para aquilo que nós precisamos para o momento oportuno. Toda e qualquer resposta que você precisa, ainda que Deus use pessoas para trazê-las, a fonte não são pessoas, é Jesus. Como o pastor Isaías, ele disse aqui na quinta-feira, que quem entrou na igreja por causa de gente e saiu dela, nunca entrou por causa de Jesus. Quem vai te levar para o céu? Sou eu? Sim ou não? Quem vai te levar para o céu? Sou eu? Sim ou não? Quem vai te levar para o céu? E por que tu sai por causa de mim? Você tem que ficar na igreja, construir, ser aperfeiçoado, porque quando Deus te coloca na crise da dor, é Deus dizendo: eu quero te mudar, mas se você não passar por essa prova, você vai morrer. Toda dor é a sinalização divina para mudar estruturas internas. Toda dor são sinalizações divinas para mudar estruturas internas. E o que mais nós fazemos é correr delas, é fugir.
O que mais nós fazemos é olhar para trás, ao invés de encarar a dor, por uma chamada e por uma missão. O autor aos Hebreus, ele está dizendo para aquele povo que passava por lutas e provações: não desistam, não olhem para trás, ainda que o sofrimento e as dores, as angústias estejam grandes, vocês precisam perseverar. E o primeiro ponto que nós encontramos aqui, é que para vencermos a dor sem negar a fé, eu preciso copiar o modelo e o exemplo perfeito do Filho de Deus. Existe um modelo perfeito. O capítulo 12, de 1 a 4, olha o que está dizendo aqui. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam. Hebreus 12, 1, 2. Eu estou sempre em Hebreus. Hebreus 12, de 1 a 4, na verdade. Coloca para mim. Assim nós temos uma grande multidão de testemunhas. Que multidão é essa aqui? Do capítulo 11. Olha o capítulo 11. E depois ele cita como modelo o capítulo 11, dos heróis da fé. É essa grande nuvem de testemunhas. Então ele diz: olhem para essa grande nuvem de testemunha ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem aperfeiçoa. Existem alguns pontos importantes aqui. Embaraços em algumas traduções, deixemos os embaraços e o pecado que tenazmente nos assedia, e olhemos fixamente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. O problema é que nós estamos nos embaraçando, nós estamos pecando, e ainda nós não estamos olhando para aquele que nos chamou para a glória. Olhamos para tudo, menos para a cruz. Colocamos o sentimento na frente da Bíblia, colocamos as emoções na frente do princípio. Eu estava conversando com a família, e falei para essa família: nunca coloquem o sentimento na frente da razão e do princípio. Ainda que sejam seus filhos, mantenha o princípio no lugar. Mantenha a palavra. Porque o princípio bíblico é eterno, jamais ele quebra. Mas quem anda quebrando o princípio para satisfazer os desejos da carne, vai morrer. E vai ter que voltar para consertar. Você quer viver uma vida de conserto ou uma vida de progresso? Você decide a sua vida. Então o autor aos Hebreus está dizendo: deixe os embaraços, saia do pecado e olhe fixamente para Jesus, que é o autor e o consumador da fé. Ele fala das testemunhas do capítulo 11. E ele lembra como pela fé os grandes santos do Antigo Testamento venceram a corrida da fé. Agora, o autor de Hebreus encoraja aquela comunidade a olhar para Jesus e fortalecer a sua fé em esperança, em força e em superação. Olha para Jesus, Jesus foi para a cruz. Olha para Jesus, ele foi desistido pelos homens. Olha para Jesus, ele foi blasfemado. Olhe para Jesus, jogaram pedra nele. Olhe para Jesus, ele ficou sozinho. Olhe para Jesus, quando ele chamou os amigos para orar, eles dormiram. Olhe para Jesus, ele foi chicoteado
chicoteado. Olhe para Jesus, ele teve coroa de espinhos. Olhe para Jesus, porque ele foi para a cruz, pendurado no madeiro. Ele foi morto, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, onde um dia ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Olhe para Jesus. Jesus. Tudo que você passa hoje, Jesus já passou. Tudo que você sofre hoje, Jesus sofreu. E o autor aos Hebreus está dizendo que uma das formas de vencer a dor sem negar a fé é desembaraçar, arrancar fora o peso do pecado. Porque se torna difícil a corrida. Isso torna cansativo. E outro ponto importante é manter os olhos fixos em Jesus. Olha para ele, Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 16. Para de colocar seu coração na mão dos outros. Porque no dia que você fizer isso, você sucumbe. Amo a minha esposa, mas não a idolatro. Amo a minha família, mas não a idolatro. E já falei para ela, eu amo muito mais Jesus do que você. Mas é por meio dele que eu te amo e eu te honro. Então você terá tudo de mim, enquanto eu for fiel a Jesus. Porque no dia que o princípio se corromper, eu vou perder os valores da família. Mas enquanto eu estiver na cruz, ela será amada, será cuidada, será valorizada. A unha endemoniada de 200 conto. Que unha cara da... Que é isso, meu? Jesus. Quanto é essa unha, amor? 200 reais. Eu falei, Jeová, quase que é 1 quilo de picanha. Eu brinco com ela. Ela tem tudo isso, porque os meus olhos fixos estão em Jesus. Vocês têm tudo isso, porque os meus olhos estão fixos em Jesus. E Filipenses vai dizer, 3, 12 e 16. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito. Apóstolo Paulo. Mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Então todo o bem que eu faço para vocês é porque eu não tenho nada de bom para dar, mas em Cristo Jesus vocês têm tudo de bom para receber. Amém, igreja? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, você não tem nada de bom para me dar. E tudo de bom que você me dá, eu sei hoje, é por causa de Jesus. Que se fosse por causa de você, nós estávamos lascados. É Jesus. É Jesus que leva a gente para o arrependimento. Volte lá que você está errado. Aí você volta e se arrepende. É Jesus que faz você suportar mais uma vez. É Jesus. É Jesus que nos ama de tal maneira que nos cobre com a sua graça, com o seu amor, com o seu favor, com a sua gratidão. É Jesus. Porque se fosse por você, aquela surra que você deu no seu filho, você tinha matado ele. Mas Jesus disse, está demais, para com esse negócio aí. É por causa de Jesus. Se nós amássemos Jesus mais do que qualquer outra coisa, jamais sairíamos da presença dele. Quando nós saímos, significa que de fato de direito, o nosso amor ainda não está aperfeiçoado em Cristo. Segundo, para vencermos a dor sem negar a fé, acredite no amor de Deus por você, independente do que você esteja passando, irmão. Tem uma canção que eu quero ela aí, anota aí vocês para tocar daqui a pouco.
Nananana, mas também está machucando, vai. Toda promessa tem um tempo de espera. E está doendo. Ai, meu Deus, agora. Ficar tranquilo. Ó, ficar tranquilo. Mas essa frase de ficar tranquilo é dito para o apóstolo Pedro. Que o Império Romano disse, você vai morrer amanhã. Aí Pedro, por mim, eu já estou vivo mesmo, eu vou dormir. Dormiu. Quem em sã consciência sabe que vai morrer amanhã e dorme tranquilo, em paz? Quem? O apóstolo Pedro. Porque tinha convicção do amor de Deus por ele, independente do que viesse a acontecer. A minha esposa foi no médico esses dias, e a médica disse para ela assim, você teve placenta, você teve acretismo. Não é sincretismo, é acretismo. Tive. 70% das mulheres que engravidam com esse sintoma ou com esse problema morrem. Ela foi, morreu e ressuscitou. O corpo humano tem 5 litros de sangue. Confere? Ou 7 litros? São 5 litros de sangue. Amém? Ela perdeu 4. Pressão foi 4/2. Morreu. Eu fui no banheiro do hospital, sujo. Ajoelhei. Chorei e disse, Senhor, a sua promessa não era essa. Eu vou sair daqui sem a minha esposa. Eu nem sabia onde estava o Esté mais, eu tinha dado Esté para alguém, acho que foi para o Francisco e a Marilene. E fui para o banheiro. Senhor, o Senhor me deu uma promessa. Eu vou sair daqui com um caixão. 15 minutos de oração. Eu senti uma nuvem. E a paz entrou no meu coração. Tão forte. Que eu disse, vai passar. Levantei. Lavei o rosto. Me compus. Fui até o Francisco e disse, vamos comer coxinha e tomar caldo de cana. Daqui a pouco ela sai de lá. Aí o pastor Francisco, meu Deus, eu falei, vamos embora. O céu já me revelou. Ela não vai morrer. Começou a cirurgia às 8 da manhã, saiu 5 da tarde. Um parto de 1h30. Quando ela passa por mim, 5 da tarde, num balão de oxigênio. E a doutora vindo atrás, cheia de órgão, que arrancou um bocado de dentro dela. Isso aqui é seu. Eu falei, que é isso? Ela falou, são os órgãos. Eu não quero isso não, não mexer com isso não. Entrega para o Chico aí, ó. Toma aí os órgãos aí, Chico. Arrancou um bocado de troço de dentro. Passou inchada. Imagina ela aí 10 vezes. Com um balão de oxigênio. Direto para a UTI. Vocês riam hoje, né? Foi para a UTI. Desse tamanhozão. As pernas, os pés, inchados. Foi para a UTI. Eu cheguei para a médica e disse, deixa eu entrar aí. Ela não pode, porque por causa do horário, eu sou profeta, deixa eu entrar aí, eu preciso orar por ela. Tá, não faz escândalo não. Eu falei baixinho assim, igual vocês estão vendo aí. Não, vai, pode ir. Aí eu fui, entrei, botei a mão na cabeça dela, dei um beijo nela e disse, você vai sair daí. Aí fui lá embaixo da enfermaria, tirei foto da Esté. Quando deu 11 horas da noite, eu entrei de novo na UTI. Aí ela já estava meio grogue, acordando, desacordando, mostrei para, olha aqui sua filha aqui. Ela não lembra de nada aqui, ela disse que não se lembrava. E eu disse, você vai sair daqui. Daqui a 3 dias você ressuscita. No dia seguinte eu cheguei lá, ela estava chorando copiosamente. Eu falei, o que foi que houve? Eu ouvi tudo que os enfermeiros falaram aí, eu conheço os códigos deles. As pessoas estão morrendo aqui dentro, eu quero ir embora daqui. Eu falei, amanhã você vai. 3º dia, o médico tira da UTI e coloca no quarto.
momento de dor, de sofrimento, mas Jesus estava comigo. E Jesus disse: a minha promessa não cai por terra. Você vai sair daqui com a sua filha e com a mãe dela, e serão felizes para sempre. Doendo, mas estava lá. Então, quando eu passo por momentos de dores, eu preciso entender que Deus está comigo independente dos momentos de dores. Os cristãos estavam esquecendo do que Deus disse a respeito de sermos disciplinados, treinados e desenvolvidos por Ele, para que nos tornássemos fortes na fé. O autor de Hebreus não apenas relata as verdades básicas do Evangelho, o autor cita Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12, que vai falar justamente da disciplina de Deus para os seus filhos. Então ele diz: lembre do que o Senhor disse a vocês, que a disciplina, a dor não é punição, mas é uma correção, é um tratamento, porque Jesus te ama, e Ele quer te colocar em lugares altos. Então a dor não é para te matar, mas é para te fazer melhor, desenvolvido, maduro, entendido, que enquanto nós somos cristãos, passaremos por lutas, por provações, por angústias, por sofrimentos, mas o amor de Deus está derramado em nossos corações e nós iremos vencer. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: para de ficar chorando. O tempo da mamadeira acabou. Para de chorar. Para vencermos a dor sem negar a fé, se entregue ao poder da graça de Deus. Eu vou ler um texto agora aqui para você, que vocês vão se assustar. Se entregue na graça. Esses versículos de Romanos 12 falam muito desses assuntos, inclusive da graça. O ministério de Cristo é o ministério da graça, da nova aliança. É a graça que se derrama para mim e para você, para nos fazermos suportar as intempéries da vida, as tempestades. O autor aos Hebreus nos dá dois caminhos que nos levam à derrota quando não vencemos a dor de forma correta. Primeiro, ele fala de raízes de amargura. Romanos 12, de 15 a 17. Raiz de amargura. Escuta essa aí. Deixa eu ensinar vocês aqui. Eu estou com ódio do irmão, um sentimento. Isso também é pecado, mas não é raiz de amargura não. O irmão não falou comigo, eu fiquei meio chateado, e aí eu também não quero falar com ele. É pecado também, mas isso também não é raiz de amargura não. Raiz de amargura é outra história. Eu vou mostrar para vocês o que é raiz de amargura. E tem muita gente crente que cai nesse pecado e está embolado com raiz de amargura. O texto de Romanos 12, versículo de número 15 a 17, diz assim, já estou indo para o final, fica antenado comigo aqui. 12 de 15 a 17, alegrem-se. Hebreus, irmãos, eu que errei. Estou com o negócio de Romanos, eu acho que vou ter que ler Romanos de novo. Hebreus, perdão aí. Hebreus 12, de 15 a 17, olha só. Tomem cuidado, olha o que o autor está dizendo. Tomem cuidado para que ninguém abandone. Abandone o quê? A graça. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Em algumas traduções, cuidado para que a raiz de amargura não tome conta do seu coração. O que é a raiz de amargura então? É ficar com ódio do irmão? É pecado também, mas não é raiz de amargura. O que é a raiz de amargura? É viver uma vida aquém daquilo que Deus quer para mim? É pecado também, mas não é raiz de amargura. O que é então raiz de amargura? Deuteronômio capítulo 29, 18 e 19. Está aí o que é a raiz de amargura. Deuteronômio 29,
O autor aos Hebreus puxa Deuteronômio e joga para cá. Olha o que ele diz. Portanto, que nenhum de vocês, quer seja homem ou mulher, família ou tribo, abandone o Senhor, nosso Deus, para adorar os deuses daqueles povos. Isso seria como uma planta que brota e cresce e dá frutas amargas e venenosas. O versículo 19, que ninguém aqui ouça este juramento e depois diga a si mesmo que tudo vai bem e que nenhum mal lhes acontecerá, mesmo que continue na sua maldade. Isso causaria a destruição de todos, tanto dos bons como dos maus. O que é então, apóstolo, raiz de amargura? Raiz de amargura é você dizer que Deus só é amor e não é justiça. Raiz de amargura é você ouvir o Evangelho, porque essas palavras são palavras da aliança. E o povo estava dizendo, eu vou desobedecer, eu vou continuar no pecado, eu vou esculhambar, e Deus não vai fazer nada comigo. O que é raiz de amargura? É não dar crédito à palavra de Deus. Isso é raiz de amargura. Os ensinamentos que nós passamos para vocês, e vocês dizem assim, mas não é tudo isso não. O apóstolo está exagerando. Não é isso não. Raiz de amargura é algo que a pessoa expressa em comportamentos e ações, sem dar crédito à palavra. Eu cheguei em casa na ceia preocupado com vocês. Eu preguei a palavra. Eu cheguei em casa e falei, amor, o povo saiu triste da igreja. Eu fui duro demais. Ela disse, não. Eu falei, por que o povo nem deu risada? A Emily chegou para mim no final do culto da ceia e disse, isso é engraçado, né? Você desce o pau e depois diz, sorriam, vocês estão ceando. Eu falei, meu Deus. Mas eu preguei a Bíblia. Mas tem gente com raiz de amargura que diz assim, nada do que o pastor pregou é para mim, vou continuar vivendo do mesmo jeito. Raiz de amargura se torna um veneno e contamina todo mundo. Então o autor aos Hebreus está dizendo, olha, cuidado com essa semente, para você não sair de um culto como esse, dizendo assim, fala Deus, para você, para mim não. Fala Deus, para a direita, para mim também não. É não dar crédito à palavra. Raiz da amargura é apostasia. Raiz da amargura é ser perverso, duro, insensível, rebelde, desobediente e dizer no seu íntimo, não vai acontecer nada comigo, está de boa, porque Deus é amor, está de boa. Vai acontecer sim. Por isso que logo em seguida o autor de Hebreus vai falar de Esaú, profano. Ele fala da raiz de amargura e depois ele cita, lembra de Esaú? Que tinha uma promessa e quis viver do jeito dele. Depois que ele perdeu o direito à primogenitura, ele chorou para pegar de volta e não recebeu. Então tem gente que está me ouvindo aqui hoje, que Deus está falando a primeira, está falando a segunda, está falando a terceira, está falando a quarta, não está dando crédito, raiz de amargura no coração, e Deus está dizendo, pois vai chegar o momento que você vai me procurar e não vai me achar. Você vai me procurar e não vai me achar. Isso é a raiz da amargura. E é justamente esse segundo exemplo deste homem chamado Esaú, que desprezou as coisas espirituais e perdeu a bênção, se tornando profano, mundano. Rejeitou a graça. Agora veja, nós como igreja de Jesus precisamos entender que a graça de Deus vai nos capacitar a sofrer, passando pela dor, sem negar a fé. Filipenses capítulo 1, e a gente encerra, fique de pé.
Filipenses 1, 27 a 30. Olha só, vamos ler juntos em uníssono. Contarei 3 e a gente lê juntos, tá bom? 1, 2, 3. Segura. Vocês continuam? Se a dor vier e nós estivermos em Cristo, vocês continuam? Prossegue o texto. 1, 2, 3. Vinte e 29. 1, 2, 3. Passaremos pela dor sem negar a fé, porque Cristo está comigo. O seu cajado e a sua vara nos consola. Prepara uma mesa perante mim na presença dos seus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente. Certamente. Nós iremos vencer. Cobre sua cabeça e vamos adorar o Senhor. Tempestades e bonanças